Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo. A partir de agora nós teremos mais um encontro para tratar sobre o direito administrativo, né? Direito administrativo 1. Lembrando que na aula passada nós fizemos aquela noção introdutória de Estado e de administração pública, inclusive, né, traçando aí um itinerário da administração pública e do Estado patrimonialista, da administração pública patrimonialista, para o segundo plano, já no Estado burocrático, né, no Estado de direito, a administração pública também burocrática, passando pelo Estado social, o Estado do bem-estar social, até chegar ao Estado gerencial. Além disso, também fizemos aí uma diferença da classificação entre a administração pública, né, com letras maiúsculas, e a administração pública com letras minúsculas, né? Com letras maiúsculas quando se referia à administração pública de maneira ampla, de maneira genérica, e aí englobando todos os poderes, todos aqueles que vão exercer essa administração pública em suas funções atípicas, né? Lembrando que o executivo é quem exerce a função administrativa de forma típica. E já puxando esse gancho, você percebe que quando se trata de administração pública com letras minúsculas, nós estamos falando da própria função administrativa, aquela que é exercida de forma típica apenas pelo próprio Poder Executivo, né? Então nós temos a administração pública de forma ampla e geral, quando exercida por todos os poderes e aí de forma atípica, principalmente legislativo e judiciário, e aí nós vamos falar de administração pública de forma ampla em letras maiúsculas, mas também falamos em administração pública de forma restrita em letras minúsculas, quando queremos aí nos referenciar, né, dizer sobre a função administrativa, que é a função principal aí do Poder Executivo. Além disso, ainda também passamos por outra classificação que trata lá sobre a administração formal, né, legal, orgânica, e quando se trata de órgãos, entidades que compõem a administração pública, e fazemos aquela pergunta, quem exerce a administração pública? Aí nós vamos ter uma administração pública, né, no sentido formal, orgânico, subjetivo, né? E também trouxemos aí uma outra classificação, que é aquela administração pública material, funcional, objetiva, que é aquela que é exercida aí, que é a própria função administrativa, né? E a pergunta é qual função, né? Que função é exercida? Então, quando eu faço a pergunta qual, que, eu estou me referenciando à própria atividade administrativa. Por isso que vai ser uma questão objetiva, vai ser uma questão material, uma questão funcional, né? Diferentemente, quando eu pergunto quem exerce essa atividade, aí quem são os órgãos, são as entidades, são os servidores, né? Aí a administração pública em seu sentido subjetivo. Falou em subjetividade, falou em pessoas, né? Falou em órgãos. Então perceba que nós também tratamos, né, sobre isso, além de um pouquinho mais além, falar um pouquinho de regime jurídico administrativo e falando um pouquinho lá sobre também a questão, já adentrando nos super princípios, né, que são aqueles basilares do direito administrativo, segundo a doutrina mais clássica, que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Então hoje nós vamos tratar, né, partindo dessas premissas, dando continuidade, nós vamos tratar hoje sobre fontes do direito administrativo, surgimento do direito administrativo, super princípios, que é esse que eu acabei de dar um spoiler agora, e princípios administrativos que estão presentes na Constituição Federal. Lembrando que na própria Constituição, além do artigo 37, tem outros princípios que também são aplicados à administração pública, mas esses princípios não são específicos da administração, serão aplicados, por exemplo, ampla defesa, né, contraditório, proporcionalidade, razoabilidade. São princípios que são aplicados no processo em geral, mas o artigo 37, nós vamos ver, vai trazer princípios e elencar, né, princípios expressos que irão se aplicar à administração pública. Então, falaremos também sobre cada um desses princípios, né? Vamos lá, então. Vamos já dar início, né, à nossa aula de hoje. Conto aí com a participação, né, de todos vocês. Vamos lá na tela. Fontes do direito administrativo, né? Aqui comigo, um pouquinho, só para eu referenciar para vocês. Veja bem o seguinte.
tudo, né? Tudo tem um nascimento, tudo tem um surgimento. E no direito não é diferente. O direito ele vai trazer fontes, fontes primárias, fontes secundárias, as primárias também chamadas de fontes formais e as secundárias também chamadas de fontes materiais. O direito administrativo ele não é diferente. Ele vai trazer essas fontes, né, primárias, e nós vamos ver que as fontes primárias são a própria lei. Né? A lei aqui em sentido lato sensu. Vamos ver comigo lá na tela. Olha aí, ó. Perceba que as fontes primárias são leis em sentido lato sensu. Quando a gente se refere à lei em sentido lato sensu, é preciso se atentar que nós estamos falando aí em qualquer norma, né? Seja administrativa, seja uma norma legal, seja lei, seja uma norma principiológica, é qualquer norma que vai regular uma determinada situação, não necessariamente uma norma que seja passada pelo crivo do poder legislativo, né? Então, se a gente perceber, ó, nós vamos ter aí como fonte primária do direito administrativo, nós vamos ter emenda constitucional, nós vamos ter lei ordinária, nós vamos ter lei complementar, nós vamos ter medida provisória, lembrando que medida provisória não é lei, né, mas tem força de lei. Nós vamos ter também decretos, teremos resoluções, né? Tudo isso aqui é lei em sentido lato sensu, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando formos tratar aqui sobre o princípio da legalidade. Então, tudo isso, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, decretos, resoluções, né? Tudo isso é lei em sentido lato sensu, e tudo isso vai ser fonte primária do direito administrativo, né? Então, preste atenção nesse sentido. Vamos aqui dando continuidade, ó. Agora, as fontes secundárias, né? Aí nós vamos perceber que são fontes que não têm esse poder cogente, né? Que é uma norma administrativa, que é uma norma legal, que é uma norma principiológica, mas elas terão sim aplicabilidade, né? Nós vamos ter como normas, teremos como normas secundárias a jurisprudência, teremos a doutrina e teremos também os costumes, né? Lembrando o que, gente, aqui comigo na tela, a jurisprudência nada mais é, nós já sabemos isso, né? Que é um emaranhado, né? Então, decisões repetidas que são tomadas pelos tribunais, como forma até de transformar o processo, um processo mais célere, né? Mais justos, eles são concatenadas determinadas decisões e você já sabe, né? Por exemplo, não, eu já entendo que o STF, nesse sentido, tem jurisprudência sim, o STJ tem jurisprudência sim. Então percebe que a jurisprudência é uma forma de, vamos dizer, de acelerar, né? De trazer essa decisão num processo judicial mais célere, mais justa, mais efetiva, sem precisar todo aquele trâmite. E aqui também a gente pode até fazer um link ao próprio princípio da eficiência, porque uma vez o juiz de primeiro grau, ao perceber que um processo se enquadra, seja uma súmula vinculante, seja um entendimento em incidente de recursos de direito repetitivos, né, ou de assunção de competência de algum dos tribunais, principalmente dos superiores, ele vai decidir de maneira rápida, né? O julgamento aí antecipado do mérito, podemos assim dizer. Porque a jurisprudência é isso, né? São decisões reiteradas pelos tribunais que vão ajudar, inclusive, na coisa administrativa, vão ajudar no processo administrativo, vai ajudar a administração no dia a dia, mas elas são, secundárias, elas não são fontes primárias do direito administrativo. A fonte primária do direito administrativo é a lei, né? Fonte formal. Lei, como eu falei, uma lei em sentido amplo, sentido genérico, todas aquelas espécies de atos normativos, né? Tanto é, por exemplo, que uma portaria, né? Uma portaria no fórum te impede de adentrar, né? O princípio da legalidade de forma ampla, o juiz tem esse poder de fazer isso. E é uma fonte primária do direito administrativo. Antes de voltar um pouquinho para a tela, a doutrina da mesma forma é uma fonte secundária do direito administrativo.
A doutrina são estudos, né? São estudos aí, as leis. O legislador nem sempre é humanamente impossível que no momento de construir a legislação, ele não tem como pensar, nem teria como constar no código, numa lei específica, todos os entendimentos possíveis, né? Atacar todas as causas possíveis. Isso né? Seria impossível de imaginar isso. As legislações, os códigos seriam imensos. E além, sem falar na própria atualização que a sociedade vai vivendo a todo instante. O direito, né, ele anda a todo instante. Então, a doutrina está aí para isso, para criar interpretações novas, para trazer conhecimento novo, né, para levar, inclusive, aos tribunais novas teses. E aí, quem sabe, formarem as jurisprudências. Então, perceba, assim como a jurisprudência, a doutrina também é uma fonte secundária, né, material do direito administrativo, além do costume, né? Costume, ele tem também uma prática reiterada de determinados atos, desde que o costume ele não pode ser contrário à lei, né? Tem uma prática reiterada, é uma prática, né? Às vezes o costume dá até uma sensação de que é uma lei, mas não é lei. O exemplo mais clássico do costume, o costume pode vir a se tornar uma lei ou uma jurisprudência. O exemplo mais clássico que nós podemos ter do costume é o cheque. O cheque, né, quando foi criado, era uma ordem de pagamento à vista. Não tinha isso de cheque bom para tal dia, cheque pré-datado, né? Não existia isso. Mas se colocou no costume tanto que bom para tal dia que chegou a época de que os próprios tribunais começaram a reconhecer e a conceder indenizações quando esse cheque estava escrito bom para tal dia, né, e a pessoa depositava aquele cheque antes daquele tempo, do combinado. Perceba que o cheque, como eu falei, era né, uma ordem de pagamento à vista, mas com o costume, uma prática reiterada, que às vezes até parece com a lei, e não é contrário à lei, não é contra a lei, né, nem a moral, nem os bons costumes, a honra. Então o costume também é uma fonte do direito administrativo, né? Então, vamos lá comigo lá na tela. Surgimento do direito administrativo, onde foi que surgiu? Ó. Perceba que foi no período pós-revolucionário, né? Que nós estamos falando de Revolução Francesa, né? O direito administrativo, segundo a doutrina, ele foi surgir lá na Revolução Francesa, e aqui nós sabemos, né, que lá tem os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Todo mundo aqui assistiu Os Três Mosqueteiros. Então perceba que aqui, nesses ideais da Revolução Francesa, nós podemos também linkar, por exemplo, quando se fala de liberdades, né? Que o nosso direito e também o direito administrativo vai dizer de liberdades negativas, né? Uma obrigação de não fazer. O Estado, aqui foi onde nasceu o direito à propriedade, aqui foi onde nasceu o Estado não intervir, o Estado apenas organizar, né, e garantir esses direitos de forma que a própria sociedade iria regular toda a situação. Aqui vai nascer os nossos direitos de primeira geração ou primeira dimensão, né? Depois, já no segundo momento, ó, igualdade, né? Vamos linkar também aqui aos direitos positivos, né? Aos direitos positivos, né? Principalmente os direitos sociais que nós temos hoje, a obrigação de fazer. Enquanto nos direitos de liberdade o Estado ele vai ter, na verdade, que não agir, por isso que é negativo, a obrigação de não fazer, aqui nos direitos positivos o Estado vai ter que agir. O Estado vai ter que garantir saúde, educação, lazer, segurança. Enquanto aqui a obrigação de não fazer, aqui uma obrigação de fazer. Além disso, nós podemos linkar também a fraternidade. Aqui são direitos de segunda geração ou dimensão, né? Quanto à fraternidade, nós vamos ver que são medidas que o Estado tem que tomar em defesa da própria sociedade. Por exemplo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, são direitos ligados ao fraterno, à fraternidade, e aí por isso são direitos de terceira, né? São direitos de terceira geração. Então perceba que nós podemos linkar aqui os ideais revolucionários da Revolução Francesa, podemos sim linká-los aqui com as formas de estados e também com os direitos, né, os direitos fundamentais de primeira geração, segunda geração, terceira geração,
só voltar a caneta. Terceira geração, e ele vai nascer, o direito administrativo vai surgir então lá diante desses ideais, né? Que estavam aflorados no período da Revolução, igualdade, liberdade, né? Fraternidade. Então vai nascer lá na França no final do século XVIII e no início do século XIX, tendo reconhecido como autônomo direito, acompanhando o desenvolvimento do Estado, do próprio Estado de Direito. Então aqui comigo na tela, então a partir dessa evolução, né, da Revolução Francesa, esses ideais, o direito administrativo vai surgir como uma ciência autônoma, justamente surgiram outros direitos também, e o administrativo é quem ficou incumbido de realizar, de regular essas relações de Estado. Partindo já desse momento, o Estado ali já precisava de ser limitado. Lembrando que antes disso, antes desse momento, se vivia um Estado absolutista, né? Então, a partir daqui, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, na questão aí da dimensão dos direitos, como nós falamos, o Estado começa a surgir, né? Aqui vai surgir o Estado de Direito, na verdade, e aí nós vamos ver um pouquinho mais na frente já, né? O positivismo, que nós também já estudamos lá na introdução de estudo ao direito. Então, vamos lá, vamos acompanhar lá na tela. Princípios, ó, positivismo jurídico. Vocês vão lembrar disso aqui, vocês já estudaram, né? Em que esse famoso aqui, ó, austríaco, né, Hans Kelsen, vai criar a teoria pura do direito. Ele vai trazer aí uma pirâmide, né? A norma hipotética fundamental e o escalonamento das normas. Então aqui comigo na tela, perceba o seguinte, nós já estudamos isso em introdução, né, ao estudo do direito, famoso IED, quando estudamos aí, passando do justnaturalismo para o positivismo e nessa dicotomia, né, entre um e outro. Então é o seguinte, Kelsen, que era um austríaco, ele criou, né, ele tem, sem sombra de dúvidas, apesar do seu posicionamento extremado diversas vezes, ele é aí um dos pais, né, vamos dizer, do direito, do controle de constitucionalidade, né, ele é de suma importância para o direito, figura de conhecimento, né, inegável. E ele, então, pai do positivismo jurídico, criou essa teoria por o direito, que nada mais é, segundo esse autor, né, renomado autor, quando se criava o direito, não deveria levar em consideração outras disciplinas. O direito é puro, teoria pura do direito, né? O direito não entra cultura, o direito não entra sociologia, filosofia, política, o direito é puro. Então ele vai criar, né, essa pirâmide, um escalonamento das normas em que a Constituição é o ponto central. Tudo que estiver abaixo da Constituição lhe deve respeito, né? E acima da Constituição só teria aí uma norma hipotética fundamental. Essa norma hipotética fundamental que não existe no plano, né? No plano concreto, dava a ordem de que respeite a Constituição. Então, Kelsen ele vai criar esse positivismo jurídico. Por quê, gente? Aqui a gente precisa entender o momento histórico, né? Nesse momento aqui, a gente anteriormente tinha o quê? Um Estado absolutista, como nós falamos na aula passada, em que o rei era quem determinava o que era e como seria e quem mandava, né? O rei não erra, né? O Estado sou eu. Então, em contraponto a isso, nasce o positivismo jurídico que vai dizer não, a lei vai imperar, o império da lei, os estados das leis, o Estado de Direito. E aí nasce o quê? Aquele brocardo, né? Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei, né? E deve ser cumprida. Qual é a questão do positivismo jurídico? Qual é a principal crítica? Porque no momento, segundo esse autor, o direito, nesse momento, ele não leva em consideração nenhuma disciplina, apenas o direito. O problema foi o quê? Veio o regime nazista, veio o regime fascista e passaram a se utilizar da lei seca para punir aí quem eles queriam, né? Seus inimigos, desafetos, né? E aí esse positivismo jurídico passou a ser, então, utilizado dessa maneira e passou a ser questionado. Por exemplo, o fim do positivismo jurídico, já para vir um posicionamento justo-filosófico, né, ou pós-positivismo, também chamado, foi quando, na época do nazismo, foram presos, né, aqueles agentes do nazismo e eles falaram assim, não, mas nós fizemos o que determinava a lei, não fizemos nada diferente, tudo o que fizemos foi
determinação legal da lei, então não cometemos nada de errado. Então, e de fato, né? Por quê, gente? Porque as leis são criadas pelos representantes, né? As leis são criadas pelos representantes eleitos, né? O povo constitui seus representantes e esses irão lá criar as leis, o poder legislativo. Então perceba que nesse extremismo, né, do positivismo jurídico, muitas atrocidades foram cometidas. Então foi repensado esse papel e nesse momento aqui, nesse primeiro momento, os princípios, eles não tinham muita importância, eram apenas princípios para interpretação, às vezes em algum caso de lacuna, mas não era considerado, por exemplo, uma norma. O princípio era considerado abaixo da lei, né? Então, principalmente nesse primeiro momento de positivismo jurídico, né? Grave bem isso. Vamos lá, vamos na tela. Então, ó, com o passar do tempo, houve a superação do positivismo jurídico que pregava a supervalorização da lei e a segurança jurídica. Promoveu-se uma reaproximação dos direitos com os valores, inaugurando um novo modelo. Ó. Positivismo jurídico, então, ele deixa de existir, vem um modelo justo filosófico denominado de pós-positivismo. E aqui comigo na tela, passado então, depois de todas as críticas, saindo desse modelo de extremismo, vem esse pós-positivismo, já pós Segunda Guerra Mundial e percebido todos os erros cometidos. E os princípios, como eu falei lá atrás, que teria apenas uma função secundária abaixo das leis, passa a ter então uma força normativa primária. Os princípios, nós vamos perceber que eles passam a ter uma ingerência maior no ordenamento jurídico. Inclusive, né, os autores vão dizer que os princípios eles vão, a partir desse momento, se tornarem também normas. E nós teremos aí dois tipos de normas. Normas regras, quando se referimos às leis, e normas principiológicas, quando referimos a princípios. E nós vamos ver isso até hoje. Na nossa Constituição, por exemplo, a dignidade da pessoa humana não é uma regra, é um princípio. E isso, sem sombras, né, de dúvidas, talvez não há hierarquia entre princípios e normas constitucionais, mas é um dos princípios mais importantes do ordenamento jurídico, é a dignidade da pessoa humana, inclusive é fundamento, né, da República Federativa do Brasil. É fundamento, vai estar lá presente, né, a dignidade da pessoa humana. Então, com essa superação do positivismo, vindo o justo filosófico e o pós-positivismo, o princípio vai ganhar essa força normativa primária, né? E aí nós vamos ter normas, regras e teremos normas, princípios, não havendo mais essa distinção entre o que é lei e o que é princípio, né? Então, normas, regras e normas, princípios, como está na tela. E aqui nós vamos ter o seguinte, ó, normas, regras, conflitos. Aqui, comigo na tela, é o seguinte, norma, regra ou normas, regras é a própria lei. É a lei que passou lá pelo Poder Judiciário, né? Perdão, pelo Poder Legislativo, aprovado, pelo todo o seu trâmite. E aí, uma diferença aqui é importante entre normas, regras ou entre lei e princípios são os conflitos. Quando há um conflito entre leis, a gente vai dizer, a doutrina chama que o critério adotado é tudo ou nada. Ou essa lei ela é constitucional ou é inconstitucional. Não existe meio termo. Ou essa lei ela é revogada, ou esse artigo ou essa parte, ou ela não é revogada. Então chama de tudo ou nada, né? Pelo menos no conflito de regras, de normas, regras ou regras, esse é a regra geral, né? É o procedimento, é que se fala que é tudo ou nada. Acompanha comigo aqui na tela. Ó. Os conflitos nós vamos ter, eles serão resolvidos pela hierarquia. Eles são resolvidos, ó, pela hierarquia. E aqui nós estamos falando, ó, perdão, deixa eu apagar que está riscando tudo. Riscou foi tudo. Tem vida própria, viu? Vamos lá. Então nós vamos ter, aqui nós estamos falando de emendas constitucionais. Né? Então perceba aqui, em relação a emendas constitucionais, vai ser um critério de hierarquia, porque como nós vimos, nós ainda adotamos, né,
o escalonamento de normas, a Constituição ainda é a nossa norma principal. Então perceba que toda vez que uma norma, se nós estamos falando que uma norma ela é anterior à Constituição, veja bem, ela é anterior à Constituição. E se elaborada uma nova Constituição, o que vai acontecer? Se essa norma não se enquadrar materialmente com a Constituição, o que vai acontecer? Ela vai ser revogada por não recepção. Não estou falando aqui, gente, em inconstitucionalidade. Estou falando que essa norma anterior à Constituição, ela vai ficar, né, vai ser declarada revogada por não recepção. Ela não vai ser recepcionada pela nova Constituição, porque ela não se adequa. Como ela é anterior, ela não vai sofrer um juízo de constitucionalidade. Ela vai sofrer esse juízo aí de recepção ou não. Agora, se essa norma ela foi criada já após a Constituição, o que vai acontecer? Aí sim, essa norma ela vai ser aí declarada inconstitucional. Então perceba que o primeiro conflito que tem, ele poderá ser resolvido pela hierarquia. E aqui nós estamos falando das emendas constitucionais, nós estamos falando aqui de Constituição Federal, né? Não estamos falando de lei ordinária, de lei complementar, não. Estamos falando de quando uma norma ela entra em conflito com a Constituição Federal ou uma de suas emendas. Se essa norma ela é anterior à Constituição, não se fala em constitucionalidade, né? Vai se falar que essa norma ela não foi recepcionada, né? Agora, se essa norma foi criada posteriormente à Constituição, aí sim nós vamos falar em inconstitucionalidade. Então, conflito, quando há um conflito entre regras e se resolva por meio da hierarquia, quando se trata de Constituição ou de emenda, né? Aí essa norma ou ela vai ser revogada por não recepção ou ela vai ser então declarada inconstitucional. Mas nós temos um outro critério também, que é quando não envolve hierarquia, que vai envolver a especialidade, ou seja, lei especial irá revogar ou derrogar lei genérica. Só que nesse momento aqui, nós não vamos ter uma revogação, nós vamos ter aqui a não aplicabilidade. Veja bem, se nós temos duas leis, uma é específica sobre determinado assunto e a outra não é específica, é uma lei genérica, e há um conflito, notadamente a lei específica que deve ser aplicada. Por quê? Porque ela trata de tema específico sobre aquilo. Vou dar um exemplo claro para vocês aqui, indenização relacionada a extravio de bagagem em avião em voo internacional. O STF vai dizer que não se aplica o CDC, mas sim tratados aí de Varsóvia e outros tratados que tratam especificamente sobre isso. O CDC ele é afastado, ele não vai ser aplicado, mas ele não vai ser revogado por conta disso. Simplesmente ele não vai se aplicar, né, em detrimento aqui dessa norma, porque esses tratados eles são específicos sobre esse assunto. Então perceba que quando se fala em especialidade, está dizendo que uma lei especialista ela diz sobre determinado assunto de forma mais profunda e específica do que uma lei generalista. Então, quando há esse conflito, vai ser aplicada a lei específica e a lei geral ela vai ser afastada, ela não vai ser revogada, ela só não vai ser aplicada àquele caso concreto. E a outra forma de resolver os conflitos é o cronológico, é o tempo. A lei nova, quando surge uma lei nova tratando sobre o mesmo assunto que uma lei antiga, essa lei nova, ela vai revogar a lei antiga, né? Então perceba que as normas, regras, quando entram em conflito, elas irá resolver esse conflito aí de modo, na hierarquia, quando se trata de conflito com a Constituição Federal ou com uma de suas emendas, né? A especialidade, como nós vimos, a regra especial irá prevalecer sobre a regra geral e o critério cronológico. A lei nova, né? A lei nova ela vai ter prevalência, né? Vai prevalecer sobre a lei mais antiga, desde que trate
sobre o mesmo assunto, né? É isso que eu já, aqui na próxima, nós vamos ver, ó, a inconstitucionalidade, a revogação não recepcionada e aqui abrogada, né? Quando a lei ela é revogada por inteiro, né? Ela pode ser derrogada ou ela pode ser abrogada, né? Então aqui são os conflitos quando se trata de normas, regras. Mas e quando se trata de normas principiológicas, como que é que vai ficar, gente? Aqui comigo na tela, quando se fala de normas principiológicas de princípios, nós vamos ver que princípio normalmente são conceitos indeterminados. A lei vai trazer o que? Interesse público, a lei vai trazer dignidade da pessoa humana, a lei vai trazer iminente perigo público, né? São conceitos indeterminados, legalidade, mas nós não temos, né, vai dizer legalidade é isso, né? Moralidade é isso, dignidade da pessoa humana é isso e pronto, não. O princípio ele tem uma carga axiológica, né? Uma carga valorativa, engloba muitas coisas, então é um conceito aberto, que nunca vai estar desatualizado, diferentemente da norma regra. Como eu falei, o legislador, naquele momento em que foi criada a norma, ele não tem essa possibilidade, então não tem como pensar e colocar todas as situações possíveis, diferentemente dos princípios, porque ele é, né, uma norma principiológica, ele traz valores, ele traz direcionamento, ele traz balizas, né, para o ordenamento jurídico. Então nunca estará desatualizado. Então essas normas principiológicas, nós vamos ver, são mandados de otimização, veja lá na tela, são mandados de otimização e o critério axiológico, valorativo, como eu falei. E o conflito entre princípios vai ser resolvido pela ponderação de interesses, ó. Não é mais o critério de tudo ou nada, há uma ponderação de interesse. Aqui comigo na tela, perceba isso. Quando há um conflito entre princípios, um não vai ser revogado, não existe revogação de princípios, um não vai ser extinto, não há uma questão aí de ponderação de valores, ponderação de interesses, tanto é unidade da Constituição. Não há conflito entre princípios previstos na Constituição, pode ter até uma aparência de conflito, né? Vamos dizer, por exemplo, quando a lei vai dizer, nós vamos ver aqui, da publicidade dos atos, né? Os atos devem ser públicos, as audiências devem ser públicas, mas a própria lei vai trazer exceção, vai dizer que quando colocar em risco a sociedade, né? Vai dizer que quando colocar em constranger a intimidade das pessoas, a audiência ela será o quê? Ela vai ser sigilosa. Então perceba, há um conflito entre o princípio da publicidade e o princípio da intimidade, da honra. Não há conflito, há uma aparência de conflito. Então, nesse momento, se faz uma ponderação de valores e é mais interessante resguardar a intimidade do que a publicidade. E em outros momentos, a publicidade vai ser colocada à luz, né, à frente, e a intimidade vai deixar resguardada. Veja bem, a questão de colocar na internet, né, remuneração dos servidores no portal da transparência. Foi questionado no STF, o STF disse, não, é constitucional, é moral, né? Isso é moral. Perceba que houve uma ponderação de valores entre dois princípios, publicidade e intimidade, mas um não deixou de existir por conta do outro. Só que um não foi aplicado nesse momento, nesse caso específico, para que o outro fosse aplicado. Então, nas normas principiológicas, quando há esse conflito aparente, uma aparência de conflito, é resolvido aí pela ponderação, né? Pela unidade da Constituição, sempre preservando aí os conflitos, né? Sempre preservando os interesses. Então nós vamos finalizar aqui esse bloco e logo em seguida nós daremos então continuidade às nossas aulas, já adentrando aí nos princípios, né, mais aplicados no direito administrativo, tá certo? Então fico no aguardo, até daqui a pouco.